Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é o uso de recursos naturais a partir de diferentes fontes de energia. Então, olha só, recursos naturais são os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Foca nessa informação. Esses elementos são úteis no dia a dia, fornecem alimentos, energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano. Podem ser classificados em recursos naturais renováveis, aqueles que se renovam constantemente, e os não renováveis, que correm o risco de desaparecerem da Terra. Recursos naturais renováveis, só para a gente poder retomar a questão conceitual, são aqueles que se renovam na natureza, existindo em abundância. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelos homens são determinantes para a sua manutenção na natureza. Exemplo, luz solar, ventos, água, vegetais, etc. Quanto aos recursos naturais não renováveis, presta bem atenção nesse detalhe, são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garanta o suprimento das necessidades do ser humano, sendo, portanto, uma regeneração lenta. Então, se o ser humano agride de maneira veloz, esses recursos naturais têm dificuldade de se regenerarem a tempo, por isso, exatamente por serem de regeneração lenta. Então, a utilização desses pode levar ao seu esgotamento, deixando então de existir. São exemplos disso minérios, petróleo e carvão mineral. Agora, quais as fontes de energia conhecidas? Olha as categorias. Presta bem atenção, porque pode ser que alguns deles você nem tenha ouvido falar. Então é bom você ter uma ideia geral e, se tiver curiosidade de alguma delas, faz um estudo mais aprofundado de algum que às vezes a gente até gosta, né, de ver como é que está a evolução dela. Então temos a hidrelétrica, aproveitamento de águas dos rios, combustíveis fósseis, uso de petróleo, carvão mineral e gás natural, faz parte de combustíveis fósseis, aqueles que no decorrer de milhões de anos foram se formando no interior da Terra. E a eólica, movimento das turbinas a partir dos ventos. Na sequência, os biocombustíveis, tipo de combustível de origem biológica ou natural. Solar, por meio da captação de energia solar. Quando já viram as placas, né, de fotovoltaica que absorvem o calor, os raios solares e gera energia. E a nuclear, a utilização de urânio como fonte de energia para fazer com que os geradores possam transformar isso em energia. Agora, temos aqui um gráfico importante. Olha, acompanha comigo isso aí. Isso é um gráfico das fontes de energia no Brasil. Olha o detalhe nessa parte desse disco, que a energia hidráulica, principalmente de hidrelétricas, maior proveniente disso, no Brasil 66% provém da energia fonte hidráulica. Depois dela vem o gás natural com 10%, na sequência a biomassa. A biomassa, que inclusive eu nem expliquei para os anteriores, é esse processo de putrefação, de fermentação de elementos que são rejeitados. Então, em alguns casos, o bagaço da cana é utilizado para criar energia. Até se você guardar numa lata alguns elementos que podem putrefar, você vai ter a criação de uma biomassa. Então, coloca lá sobra de comida e joga lá fora. Depois, quando você abrir, tem a formação de um gás que é até arriscado a tampa acertar no seu rosto. Então, a biomassa, muitas fazendas já estão utilizando essa forma de fonte de energia, usando sobras da produção para gerar energia para a própria fazenda. E aí, do ponto de vista das fontes energéticas no mundo, nós temos a seguinte ordem. O petróleo representa 31%, carvão mineral de verde 29%, gás natural 21%, biomassa 10%, e as demais um percentual bem menor. As fontes de energia, temos o exemplo aí da hidrelétrica de Itaipu, no Brasil, que é a fonte de energia hidráulica,
O petróleo, aí tem uma plataforma flutuante no Rio de Janeiro, onde boa parte do petróleo brasileiro é explorado em plataformas, ao contrário de outros países do Oriente Médio ou até dos Estados Unidos, que são as suas plataformas, não são plataformas, são exploração no subsolo continental. Então olha a diferença, umas é explorada lá na profundidade do oceano e outras na parte continental. E na Paranaíba, no Piauí, nós temos o caso de várias hélices que são responsáveis pela produção de energia eólica, pelo vento, essa produção de energia. A cadeia produtiva, conjunto de etapas consecutivas ao longo da produção, as quais os diversos insumos, tanto matéria-prima, são transformados em um produto final, bem ou serviço. 3 etapas representam isso: extração de matéria-prima, transformação da matéria-prima em produto e distribuição do produto final. Então observa aí na tela com bastante atenção. Nós temos aí a cadeia produtiva do leite. Então tem uma vaca leiteira, depois de retirar do leite de forma manual ou mecânica, vai para o resfriamento. Depois de feito isso, é levado por caminhões para indústrias que fazem o tratamento disso, tratamento térmico, exatamente para poder matar algumas bactérias ou outro parasita que possa estar presente nesse leite. Depois disso, esse leite é embalado, na sequência é encaminhado para os comércios, o varejo de um modo geral, até chegar então nas nossas casas, onde cada um vai tomar o leite da melhor maneira que você quiser. Então isso é a cadeia produtiva do leite. Da mesma maneira que esse boi ou essa vaca poderia trabalhar com essa mesma lógica para a questão do consumo da carne bovina. É claro que mudaria apenas as formas dessa cadeia produtiva, que não passaria por uma embalagem de garrafa, mas existem os ensacamentos de acordo com o tipo, a tipologia da carne. Então, para cada um tipo de produto é passado por uma cadeia produtiva específica. Foi isso que eu tentei passar para vocês. Então agora chegou o Exercitando. Fica muito atento que eu quero que você acerte as 2 questões que eu preparei para você. Mas se quiser pedir ajuda de alguém daí, não tem problema. Eu quero que você consiga fechar o gabarito de hoje. Tá combinado então? Vamos lá para a primeira. Observe a imagem que está falando sobre as fontes de energia hidráulica, nuclear, gás natural, petróleo, derivados, carvão e outros. Observa bem cada uma das cores, o que está dizendo cada uma delas, os seus percentuais. Então veja só, o mundo possui uma matriz energética composta principalmente por... Não fique esquecendo de olhar a imagem, tá? Senão você erra. Letra A, fontes não renováveis, como carvão, petróleo e gás natural. Letra B, fontes renováveis como a biomassa e a hidráulica. Letra C, fontes não renováveis como a energia nuclear. Letra D, fontes renováveis como a energia eólica e a biomassa. E aí fez sua escolha já? Pareceu um pouco difícil, mas se prestou atenção é possível acertar. A resposta certa é letra A, fontes não renováveis como carvão, petróleo e gás natural. Estamos falando do mundo, então o mundo ainda tem a sua matriz pegada nisso. É claro que aos poucos, essas próprias empresas que estão ainda presas a esse tipo de fonte energética, elas estão começando a investir em outras fontes de energia mais limpas, mas é um processo. Até elas se despegarem, tem muito investimento pela frente. Vamos para a segunda então? Analise o gráfico. Então nós temos aí fonte de energia não renovável de preto e renovável de verde. Temos do lado esquerdo o Brasil e do lado direito o mundo, ok? Percebemos pelo gráfico que a matriz energética brasileira é mais renovável do que a mundial. Aí você vai ter que ver aí os tamanhos do gráfico, aí, o preto e o verde. Lado esquerdo Brasil, lado direito o mundo. Letra B, menos renovável que a mundial. Lembrando que o renovável é o verde, tá? Letra C, é igual à matriz mundial com cerca de 86% de utilização de fontes de energia não renováveis. E letra D, é igual à matriz mundial com cerca de 14% de utilização de fontes de energia renováveis. Fez sua escolha então? A resposta correta é letra A, mais renovável do que a mundial. Então nossa matriz energética está
acima do que as outras, porque a gente tem investido, inclusive, na diversificação das fontes de energia no Brasil. E aí, como vimos na aula, a própria hidráulica é a que prevalece com 66%, mas temos muitas outras, como a biomassa, a eólica e outras mais, que cada vez mais têm recebido incentivos de governo. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Nossos agradecimentos, se você quiser assistir essa aula ou de outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Agradeço a todos e até a próxima aula.